No Laboratório do Vento hoje, nós falamos sobre 3 movimentos. E o primeiro movimento falava sobre aquele momento em que você deve ter passado já na sua vida. Um momento onde muitas vezes a gente sente uma solidão muito grande. A gente olha para os lados e a gente não vê ninguém. E a gente se desespera muitas vezes. E aí veio o segundo movimento, no que conversamos hoje à tarde. E nesse segundo movimento do vento, acontece que muitas vezes a gente até está do lado das pessoas. Tem pessoas ao nosso lado, pode ser você aqui hoje à noite, não sei, com pessoas ao seu lado, mas você está se sentindo sozinho. Pode acontecer com você. Mas o terceiro movimento, ele trouxe algo diferente para a gente hoje. O terceiro movimento falou de quando o vento muda. Falou sobre entrega, caminhada e pertencimento. E a gente acabou de cantar sobre aquele que é o único que tem real poder. Cantamos, a esperança está nele, no único que tem real poder. Escute bem o que eu vou te falar agora. Hoje à noite, nós vamos ver uma peça teatral aqui. Eu sei que muitos vêm com a expectativa da arte, de ver filhos, de ver amigos aqui. Mas eu quero te convidar a enxergar isso aqui como uma mensagem de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque nas nossas vidas, o verdadeiro protagonista e o verdadeiro autor da nossa história é o único que tem real poder, o nosso Deus. Com vocês, a peça Pertencer. Alguém por acaso viu aquilo? Ali! Eu não vejo nada! O que estamos olhando? Fantasma! Fantasma! É um fantasma! O quê? Fantasma! É um fantasma! Vamos! Não pode ser. Esse episódio que acabamos de assistir é narrado no texto bíblico de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Como vimos, em meio a uma tempestade com um vento forte e tudo fora de controle, os discípulos estavam com medo. Até que aquele que controla o vento e a tempestade se levanta e o vento se cala. Naquele dia, eles entenderam, não era sobre a tempestade, era sobre quem estava com eles no barco. E hoje não é diferente. Também enfrentamos ventos fortes, medos, lutas, solidão, tempestades que parecem nos arrastar. E é nesse cenário que essa história continua. Hoje você vai conhecer a história de uma menina que está sendo levada por um forte vento. Mas o que ela ainda não sabe é que mesmo com esse vento, há algo acontecendo. E é justamente aí, no meio da tempestade, que essa história está prestes a mudar.
procurando alguém, fulano, não sei quem. Mora em qualquer lugar, me diga que eu vou lá. Não importa eu andar, só me diga por bem alguém. Tô procurando alguém, cicrano, não sei quem, que não vire o olhar, vire de costa e vá, que não cuspa no chão e que me escute sem caçoar. Tô procurando alguém, fulano, não sei quem, mora em qualquer lugar, me diga que eu vou lá. Não importa eu andar, só me diga por bem alguém. Tô procurando alguém com quem possa falar que não tá tudo bem, que não tá tudo bem. Dizer tudo que tem no peito eu não conto a ninguém, pois não encontro alguém pra ouvir o que tenho a dizer. Tô procurando alguém pra falar, tô procurando alguém, tô procurando alguém pra falar, tô procurando alguém, alguém que arraste um banco e sente na minha frente e não me ache impertinente quando exponho o caos que há em minha mente. Eu tô procurando alguém pra falar, tô procurando alguém, que eu tenho medo, estou doente, um inquilino inadimplente, despejado pela própria mente. Eu sou o amigo isolado, um casarão desabitado, trancafiado com corrente, sou um choro engasgado. Eu tenho medo, estou doente, estou doente, estou doente. Eu tô procurando alguém pra falar, tô procurando alguém, tô procurando alguém pra falar, tô procurando alguém, tô procurando alguém pra falar, tô procurando, eu tô procurando alguém. Você sabe o que foi isso? Isso foi só mais um sintoma do forte vento. Eu não consigo mais olhar para as pessoas sem perceber que mesmo invisível ele continua lá.
ser levada por Ele dói. Não uma dor que não te deixa se mover, mas uma que te leva para longe. Nos momentos em que eu finalmente achei que eu tinha uma casa, quando eu finalmente achei que pertencia a algum lugar, Ele me levou de novo. Ele me tira do chão e me leva para longe de tudo aquilo que eu sempre quis. Você pode conhecer por outro nome. O vento tem várias formas. Eu já ouvi pessoas dizendo que ele era o motivo do seu isolamento com os outros. Outras dizem que ele tem a capacidade de te fazer invisível para as pessoas à sua volta. E não importa o quanto você tente, o forte vento é completamente impiedoso. Eu sei que você conhece esse forte vento também. Até porque não existe experiência mais coletiva do que a solidão. Ou melhor, do que ser levado pelo forte vento. Não. Eu me expus demais. Eu não posso ficar aqui. Eu lembro de um dia que eu estava com os meus discípulos. A tempestade crescia cada vez mais. Ninguém via nada porque a escuridão era total. E sabe esse forte vento? Ele preenchia todo o barco. Parando bem para pensar agora, eu nunca os tinha visto tão apavorados e tão desesperados ao ponto de que eles achavam que iriam morrer. E eu sei que tudo isso aconteceu porque eles esqueceram que eu estava no barco com eles. Assim como ela também esqueceu. Sabe que esse seu anseio por você querer resolver tudo, essa sua falta de contentamento e essa busca por algo que você mesmo, nem sabe o que é, tudo isso são os sintomas do forte vento que arrasta. Mas todo e qualquer vento tem um fim. E é isso que ela precisa ver. Ela precisa voltar para mim. A única coisa que ela precisa neste momento é me escutar. Volte ao início, somos crianças, redescobrindo a esperança. Volte ao início, somos pequenos, nos saciamos do que é mais puro. São poeira e pó, o que está ao redor, ainda assim seguramos o mundo. Divagações correm pra acumular o que se vai perder nos anos. Seguir
volte ao início. Somos crianças redescobrindo a esperança. Volte ao início. Somos pequenos, nos saciamos do que é mais puro. São poeira e pó, o que está ao redor, ainda assim seguramos. Divagações correm pra acumular o que se vai perder nos anos. Seguir pra nunca mais me achar perdido em mim, em vãs opiniões. Eu quero saber, e cego eu já não vou, nem junto à multidão. Disseste a direção e eu vou te seguir. Oi. Lembra de mim? Agora há pouco, eu falei sobre o forte vento que arrasta. Eu sei que alguns se identificaram também. Ele faz isso. Ele derruba muitas pessoas de muitas formas diferentes. Sabe? Esse é o grande problema do forte vento. Como qualquer ventania, ele sabe se desfazer e se refazer de inúmeras formas. Que foi? Que caras são essas? Vocês acham que eu tô brincando? De qualquer forma, eu não tenho tempo agora. Eu tô atrasada pra aula. Alô? Oi, mãe. A senhora ligou por quê? Quê? Mudar de escola? Mas por que mudar de escola? Não, mãe. A senhora não entende. Não posso mudar de escola outra vez. Não posso ser o cara sozinho, estranho, isolado. A senhora não pode fazer isso comigo.
Não suporto mais esse furacão me perseguindo. Eu tento e tento, mas sempre estou no centro dele. Sozinho, isolado, perdido, como se nada pudesse me achar. Parece que às vezes todos se sentem assim também. Nem consigo ver as coisas daqui. Tudo é extremamente nebuloso. Não quero mudar de escola outra vez. Ser o cara novo, estranho e sozinho, sem alguém para me mostrar o que devo fazer ou me ajudar. Esse furacão parece mais um cativeiro. Necessita sol ou nublado lá fora. Não consigo nem mesmo distinguir minha mão esquerda da direita. Ele me prende, me isola, me deixando longe de tudo e de todos. Você sabe o que é isso. Eu não preciso nem explicar. Viu? Não importa o quanto eu tente. Eu sinto como se eu não tivesse cor. Como se eu fosse transparente. Como o vento. É simplesmente desesperador. Não importa o quanto eu grite, seja na escola com os meus amigos ou em casa com os meus pais, eu sinto como se ninguém me visse ou me ouvisse de verdade. Eu fico me perguntando se alguém de fato se importa. Eu vivo rodeada de gente, mas a pergunta que sempre me vem à mente continua sendo: onde estão as pessoas? Talvez a resposta é que estamos sozinhos aqui. Também estamos sozinhos entre as pessoas. Ai, como pode o vento ser ao mesmo tempo tão silencioso, mas tão barulhento? Eu não estou tentando aqui ser conceitual ou coisa do tipo. Muitas pessoas falam de dor como se fosse algo bonito ou poético. Isso não é um conceito. Isso é crise. E no momento, eu só tenho a crise. Eu só tenho a crise. Tchau, gente. Tchau. Vocês já viram aqueles casos de vendaval em noticiário? Falam que são ventos tão fortes que as pessoas não conseguem se segurar em nada. Carros, galhos, coisas, ele só passa e leva tudo. Às vezes, eu tento imaginar o desespero dessas pessoas. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu sinto? Esse forte vento é um vendaval interminável. Não importa quantos amigos eu tenha, eu nunca consigo me conectar, me sentir presente ali. Esse vento sempre vem comigo. Às vezes, eu acho que ele é meu único amigo. Até porque só ele está comigo em todos os momentos. E não é que eu não consiga conversar, eu só não consigo me ligar a eles. Sempre fica uma pulga atrás da orelha. Eu sempre acho que estão tramando alguma coisa. A confiança das outras pessoas em mim não passa de uma utopia. É no máximo uma coisa que falam, incentivam a gente a buscar. Mas alguém já viveu isso de fato? Antes desse vento, eu confiava nas pessoas. Eu confiava até demais. Às vezes, eu acho que é por isso que ele me tirou dali. Ele queria me proteger, né? Eu e o vento, amigos, sempre juntos. O pior de tudo é que as pessoas se perdem nessa ventania. Me amam agora, daqui a pouco eu tenho tanta importância. E o pior,
eles ligariam, eu não consigo me ligar a eles. Oi, gente! Gente! Viu? Eu te disse. Você conhece esse forte vento também. É claro que conhece. Talvez você o conheça como furacão ou ventania. Ou até já esteve tanto com ele que se sente como ele. Invisível. E você pode me perguntar: mas o que se faz contra esse forte vento? Nada. Você não faz nada. Você se deixa ser levado. Você se entrega e aceita o cativeiro ou a falta de conexão com os outros, a invisibilidade. Até agora eu não descobri como fazer ele parar. E sabe, eu não queria ser levada para lugares que eu não conheço. Deitar a cabeça no travesseiro e me perguntar se eu estou aqui de verdade. Eu não queria ser jogada para lá e para cá todo santo dia. Eu só queria algo firme para me segurar. Uma rocha firme que evitasse que eu fosse jogada por aí. Eu só queria ser firme de alguma forma e eu de verdade espero que eu encontre isso algum dia. Porque eu não aguento mais. Realmente, eu não aguento mais. Estão com medo, não é? Os meus discípulos também ficaram. E é uma situação desesperadora. O problema não é porque você não encontra uma saída, mas é porque você sequer tem forças de procurar saber onde ela fica. Vocês viram? Eles nunca param para conversar entre si. Só com vocês. São tantas as lutas, são tantas as dores internas, que eles nem sequer param para pedir ajuda uns aos outros. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. O forte vento é impiedoso. Se você tentar lutar contra ele sozinho, você vai passar por uma experiência insuportável. E outra coisa, essa sua mania de querer controlar tudo, isso não é simplesmente impossível, mas isso é fatal para a sua vida. Essa total e plena confiança que você tem apenas em você mesmo, fique sabendo também que isso não é simplesmente um pecado, mas é uma fraqueza que você carrega. Eu estou aqui, mas eles não me enxergam. O maior problema do forte vento não é porque ele lhe arrasta, mas é porque ele faz você perder a sensibilidade. São tantas as lutas que eles não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Mas pare para pensar que eles não são muito diferentes de vocês que estão aqui, não.
Muitos de vocês vêm para essa casa todos os dias. Eu sei disso, você frequenta alguma igreja. Muitos de vocês estão aqui toda quarta-feira e todo domingo, não é? Mas parece que muitos vêm apenas para ocupar os espaços desses bancos. A grande diferença entre aqueles que estavam comigo lá naquele dia da tempestade, para muitos de vocês, é porque os meus discípulos me procuraram. Por que você não faz o mesmo? O forte vento é impiedoso. Pare de lutar contra ele sozinho. Você precisa entregar tudo a mim, o dono do vento e o dono de todas as coisas. Eu vejo alguns passos por cima das águas e a voz me dizendo navega. O mar furioso me diz o oposto, mas sei que essa voz nunca erra. Peguei minhas coisas pra sumir do mundo, mas vi que aqui nada se leva. A morte tá sempre me olhando nos olhos e às vezes parece que flerta. O caos desse mundo me afeta, o caos desse mundo me afeta. O caos desse mundo é frio, profundo, me afaga, me afoga e me afeta. Quem é que se atreve a falar de amor nesse mundo travado de trevas? As piores prisões são aquelas que fazem pensar que a porta tá aberta. Eu acho que eu tô perdendo algo, e só eu não sei o que é. Eu olho para as pessoas e parecem que elas sabem de algo que eu não faço ideia. O forte vento é brutal. Eu já tentei fazer ele parar de todas as maneiras possíveis. E algumas até funcionaram por um certo tempo, mas eram só anestesias. Eu tô começando a achar que essa cura de verdade nem existe. Só que, às vezes, eu sinto algo. Eu sinto como se ainda houvesse esperança, como se algo me dissesse para continuar. E eu fico me perguntando, de onde será que essa voz vem? O problema é que, muitas vezes, o forte vento é tão intenso, que fica difícil de escutar qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, eu preciso encontrar essa voz no meio da tempestade. Bom dia. Bom dia. Você tá me vendo? Lógico que tô. Mas isso não é possível. Eu sou invisível, que nem ele. Ei! Vocês dois! Oi! Oi! Vem pra cá, senta com a gente. Não tem pra que ficar aí longe. Vem pra cá. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês dois? Por que vocês não estão com os outros? A gente não consegue chegar neles de verdade. É, não conseguimos. Mas e vocês? Por que estão sozinhos aí? Só escolheram ficar aqui. A gente não precisa ir pra lá. Como assim? Tá todo mundo lá, vocês estão sozinhos. Nem todo mundo. A gente tá aqui. Aliás, eu ouvi você falando sobre o forte vento que arrasta no outro dia. Ele também me perseguia antes, mas agora ele finalmente sumiu. Como assim sumiu? Eu nunca consigo fazer ele parar. Ele virou uma brisa suave. O vento tem várias formas. Nem todas são tão ruins assim. Eu sei que o vento tem várias formas. Eu me sinto preso a todas elas. Mas como é que você pode simplesmente me dizer que nem todas são tão ruins assim? Você não sabe do que eu passei. Tem dias que os pesadelos continuam, mesmo depois de eu abrir os olhos de manhã. Esse forte vento me persegue. Eu nunca consigo controlar ele. A gente não consegue controlar ele. A gente não consegue sequer ver ele. Olha, eu ouvi uma história sobre alguém que conseguia controlar a tempestade e o vento. Quando eu soube disso, eu comecei a procurar ele e, enfim, no meio disso, eu acabei conhecendo ela.
Eu achava que eu estava sozinha, mas na verdade não era bem assim. Eu conheci aquele que controla tudo, não só o vento, mas que consegue acalmar qualquer coisa. Ele não simplesmente fez o forte vento parar e me deixou numa espécie de vácuo. Não, ele me mostrou a calmaria. E onde é que você estava no meio disso tudo? Bom, eu não conseguia chegar até ela. Não exatamente. Mas aí esse cara que controla tudo, o dono do vento, como a gente gosta de chamar, ele me mostrou como eu poderia ajudá-la. E foi isso que eu fiz. Você lembra? Tem mais ou menos 5 anos. E o fardo que a gente carregava era super pesado. Consegui segurá-la no momento que o forte vento tentou arrastar. Só que pela primeira vez, ela percebeu que tinha forças o suficiente para não ser levada. Ela percebeu que ela nem estava sendo arrastada, que ela não estava sozinha, que ela pertencia. O dono do vento fez algo que ninguém nunca fez antes. Ele mostrou a ela o que era estar numa rocha firme. Ele nos mostrou o que era pertencer a algo, ou melhor, a alguém. E onde é que eu vou para achar ele? Eu não quero mais viver desse jeito. Olha, eu lembro de procurar muito, e por muitos lugares. Eu achava que ele era alguém super ocupado, já que controla tudo. Até que eu percebi que ele sempre esteve aqui. Eu precisava chamar ele. Ele é o dono de todas as coisas e mesmo assim vem falar comigo. Eu acho que eu nunca vou entender plenamente o porquê, mas como que eu não vou me sentir especial com uma coisa dessas? E esse furacão, ventania ou invisibilidade, que são sintomas de forte vento, eles têm um fim, sim. Eles se transformam numa brisa suave quando vocês param de fugir. Então parem, porque a segurança de vocês está naquele que controla todas as coisas, inclusive o vento. A gente precisa parar de tentar encontrar resposta em pessoas que não conseguem acalmar nada.
O forte vento tem sim um fim. Ele acaba quando a gente para de tentar controlar ele e entrega aquele que controla tudo. E como é que eu sei que vocês não estão mentindo? Eu já vivi isso antes. Eu procurei em tudo que podia, em todos os lugares. E eu só encontrei anestesias, nada do remédio. Mas além de dono do vento, ele também é conhecido como médico dos médicos. Muitas pessoas tratam o forte vento como se fosse um problema com data marcada para se resolver. Ou como se fosse uma guerra constante a ser travada. Mas acima de um problema ou de uma guerra, o forte vento é pesado. Carregar ele com a gente cansa muito. A gente sabe muito bem disso. O forte vento tem sim um fim. Mas a gente precisa entregar ele, entregar de verdade, não fingir e tentar controlar tudo mais uma vez, mas entregar ele àquele que controla todas as coisas. Por que eu sempre tento controlar tudo o tempo todo? Nunca dá certo. Porque deixar assusta muito, deixar dá medo. Eu tô cansado desse forte vento que arrasta. Já chega. Eu quero essa paz, eu quero essa calmaria. Eu preciso encontrar o dono do vento. Como é que eu vou saber que ele vai fazer isso tudo parar? Porque ele te viu. Você não viu que ele estava aqui o tempo todo? Ele te conhece melhor do que você mesma, melhor do que qualquer pessoa. Ele não vai fazer o forte vento parar só porque ele tem poder para fazer isso, mas porque ele quer fazer isso. Ele é o homem mais manso e humilde que eu já conheci. Ele ama transformar a gente e eu tenho certeza que vai querer fazer o mesmo por você. Eu não sei. Mas eu sei. Eu sei que você se sente sozinho o tempo todo. Seja porque se sente no meio de um furacão, seja porque se sente arrastada por essa ventania, ou até mesmo porque se sente transparente. Eu sei de tudo isso. Me escute. Eu estive com você em cada um desses momentos. Não olhe para eles não. Olhe para mim. Eu vi você no vento. E sabe qual é a melhor parte de você saber que é vista? É porque você vai perceber que nunca esteve sozinha. Venha, me siga. Vamos resolver isso juntos. Vocês viram isso? O quê? Como assim, o quê? Eu acho que o dono do vento acabou de falar comigo. Vocês não viram? Não, mas ele faz isso às vezes. No meio de uma multidão, ele te encontra individualmente. É normal. Vai lá. Cara, essa história toda me lembrou como era ser arrastada pelo forte vento. Era sinceramente desesperador. É verdade. Mas não tem pra que se preocupar. Já virou uma brisa suave. Finalmente. Isso tudo me lembrou aquela música. Aquela que tocou na última vez que o forte vento tentou me arrastar. Eu lembro. Você ainda lembra dos acordes? Fá, si bemol e ré menor também tinha. É verdade, eu acho que era isso mesmo. Encontrei um abrigo, encontrei um lugar seguro, fincarei minhas tendas aqui, permanecerei nesse amor. Encontrei onde nasce o rio e a água que sacia minha sede. Fincarei minhas tendas aqui, permanecerei nesse amor.
Pois agora eu sei o que se sente um pardal ao encontrar sua casa. Agora eu sei o que se sente a andorinha ao encontrar um ninho para si. Esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer. Não preciso de um teto nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços. Fiz do teu abraço minha morada. Não preciso de conforto ou dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta. E eu não tenho falta. Esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer.